Perfeito. Bom, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar aí do colóquio de vocês. É um grande prazer rever alguns colegas e conhecer novos colegas. Eu vou falar para vocês sobre as novidades aqui do que está acontecendo no Sirius, uma nova fonte de luz síncrotron brasileira, né? Então, mas antes de eu começar, eu vou explicar um pouco. O Sirius é administrado pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? E ele está dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Essa é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão, né? Ela é qualificada como uma organização social e, portanto, ela pode gerir um patrimônio público, que é o patrimônio que tem aqui no CNPEM, né? Que é formado por 4 laboratórios nacionais, essencialmente, né? Então, o primeiro laboratório nacional, que deu origem ao centro, é o LNLS, né? Então, ele começou a sua construção há 33 anos atrás, né? E foi, digamos, o primeiro síncrotron, o único síncrotron da América Latina, e criou uma comunidade de milhares de usuários, né? E graças ao desenvolvimento de tecnologia síncrotron no país, que foi gerado aqui, então deu a possibilidade da gente criar esse síncrotron de 4ª geração, né? E só existem 3 hoje no mundo, né? O segundo laboratório que a gente tem aqui, né, bom, só para falar, para aqueles que já estavam acostumados a usar o UVX, né, era o nosso síncrotron anterior, e ele é quem deu origem a essa comunidade, e ele já está desativado, né? A gente desativou ele no ano passado, e agora estamos na expectativa de iniciar as pesquisas com o Sirius, né? A gente já começou, já abriu a primeira linha de luz para comissionamento científico e recebimento de propostas, né? O LNBio, né, é um laboratório nacional de biociências, né? Ele é uma facility também, assim como ele faz pesquisa em biologia molecular e estrutural, né? E o desenvolvimento de fármacos, né? Ele tem tido um papel importante aí na pesquisa contra o Covid e, inclusive, no reposicionamento de alguns tipos de fármacos. O LNNano é o Laboratório Nacional de Nanociências e Nanotecnologia. Eu acredito que seja o mais amplo parque de microscópios eletrônicos da América Latina, né? Ele possui, inclusive, um criomicroscópio, que é uma instrumentação avançada e que permite, inclusive, fazer imagens de vírus. A gente viu várias dessas ao longo da literatura, né? E é bastante complementar ao síncrotron, né? E o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, né? Então, ele hoje é um laboratório que desenvolve plataformas microbianas para a produção de materiais biorrenováveis, né, em escala industrial, né? E para isso, então, eles fazem pesquisa desde a estrutura da biomassa até nível molecular, né, até os processos industriais, né? Então, esses 4 laboratórios nacionais juntos compõem o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Mas eu vou falar para vocês sobre o síncrotron, né? Então, antes de eu falar sobre o síncrotron, né, eu vou rapidamente explicar para todos, que obviamente eu estou pregando para os crédulos aqui, mas assim, estabelecer uma linguagem comum, que o que um síncrotron produz é radiação eletromagnética, né? Basicamente, radiação eletromagnética, a gente tem desde os comprimentos de onda mais longos, né, de quilômetros, podem chegar, ondas de rádio, passando pelas microondas, infravermelho, luz visível, que é a única que a gente é capaz de detectar, pelo menos com os nossos olhos, né? A luz ultravioleta, os raios X, os raios gama, né? O que varia, deixa eu botar um laser pointer aqui. Então, o que muda, basicamente, todas são manifestações do mesmo fenômeno, ondas eletromagnéticas, né? E o que muda, o comprimento de onda, é a forma como essa radiação interage com a matéria, né? Então, pela própria atmosfera, a gente vê que alguns comprimentos de onda penetram, outros mais ou menos, e outros simplesmente não penetram na nossa atmosfera, que está ligado diretamente com como a radiação eletromagnética interage com os átomos moléculas, né? Bom, e como que a gente usa, né? A radiação eletromagnética é a forma mais versátil que a gente tem de enxergar a natureza, né? Então, quando a gente fala em enxergar a natureza, né, vamos começando com um exemplo, né? Tipicamente, a gente está preocupado com 2 aspectos, né? Quando você vai fazer uma imagem de alguma coisa. Então, nessa foto, né? Foto feita com o espectro visível da radiação eletromagnética, né? E nós temos 2 aspectos importantes, um que é a resolução, que está ligada diretamente ao comprimento de onda da radiação, e o tamanho
microscópio ou da lente que você usa, né, a abertura numérica que ela tem para fazer a foto, né, e o contraste, que a gente empacota nesses coeficientes, nos índices de refração dos materiais, né, a gente empacota processos microscópicos nessas funções, né, que dizem mais ou menos como a radiação interage, em média, com a matéria, né. Se a gente vai para a parte do espectro eletromagnético de mais longo comprimento de onda, então o comprimento de onda já está na faixa aí das ondas de rádio, pode chegar a metros, né? Então a gente fazer a mesma foto dessa mesma pessoa com comprimento de onda longo, a gente vê que tem baixíssima resolução e uma transparência, um baixo contraste também, né? À medida que a gente passa para as micro-ondas, aí a gente já consegue ver detalhes, né? Ainda detalhes difusos, né? Mas a gente percebe que também a pessoa é transparente essa radiação, então a gente vê detalhes internos, né? Quando a gente vai para a faixa de infravermelho distante, já o comprimento de onda é menor, os detalhes são maiores, e a gente vê mais a parte de reflexão, né? E quando a gente vai chegando, então, mais próximo do visível, cada vez mais a gente tem os comprimentos de onda menores, a radiação mais ionizante, né? E até que a gente chega nos raios-x, onde a foto que a gente está acostumado a fazer, que seria uma radiografia, né? Então ela revela detalhes internos da matéria, né? No caso dessa foto, revela a estrutura óssea aí que vocês estão vendo da pessoa, né? Bom, um síncrotron, ele é uma fonte universal que cobre todo esse espectro eletromagnético, né? Então ele pode cobrir até raios gamas, desde de infravermelho distante até raios gama, né? Em diferentes instrumentos, né? E a gente utiliza as diferentes formas da interação da radiação com a matéria para estudar materiais, né? Então, que formas são essas, né? De forma bastante simplificada, né? Quando a gente tem ondas de baixa energia, como as microondas, né? Essa é capaz de excitar rotações moleculares, né? Quando a gente vai para uma faixa de infravermelho, né? Então, normalmente, você está numa região de energia que é capaz de excitar níveis vibracionais, né? Então, todo átomo numa molécula tem uma massa, essa ligação química tem uma distância de equilíbrio, e quando a gente tira da distância de equilíbrio, o comportamento é quase harmônico, então, dado uma massa e uma mola, você tem frequências naturais de vibração desse sistema, como as moléculas, né, que ocorrem em faixas muito específicas. Então, se a gente sintoniza o infravermelho em certas faixas, né, pode ser no espaço de frequências, no espaço temporal, mas se a gente sintoniza em certas faixas de frequência, a gente consegue ter um contraste de presença de certas ligações químicas no material, né. Quando a gente já vai para a faixa de ultravioleta e visível, né, aí a gente já tem uma energia um pouco maior, né, já é uma energia relacionada, né, a gente está na faixa de poucos eletronvolts, né, até às vezes eu me pergunto o que a gente usa eletronvolt como sendo a nossa escala, né, os físicos têm bastante costume de usar isso, mas é porque realmente as transições eletrônicas começam nessa faixa de energia, né, então eletronvolts a gente começa a excitar transições eletrônicas nos átomos e níveis moleculares também, né? E quando a gente vai para a faixa de raio-x, aí a gente começa já a ter energia suficiente para arrancar elétrons dos materiais. Então, notem que toda essa versatilidade, né, diferenças, né, e aqui na parte de raio-x ainda nós temos vários tipos de processo, né? Quando você ioniza o material, você pode ter depois a relaxação de energia de várias formas, desde emissão de elétrons, emissão de outros fótons, e cada uma desses processos, ele marca características das ligações químicas, mesmo nos processos de transições eletrônicas, né, ionização, a gente tem características que são fingerprints do tipo de ligação, do tipo de átomo, do tipo de molécula que você tem no material. Então, o que a gente faz com o síncrotron é usar essa vasta e ampla região do espectro, né, em diferentes instrumentos para caracterizar materiais, né, fazer, no fundo, fotos de materiais, né. Agora, obviamente, a gente não vai fazer fotos como a daquela pessoa, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas para materializar um pouco melhor esses exemplos, eu começo também não com uma pessoa, mas com um camundongo, um animal modelo, para estudar diferentes processos. Aqui eu vou separar para exemplificar como a gente usa a radiação síncrotron em diferentes regiões do espectro e para analisar diferentes escalas de comprimento, né? Então, isso aqui é um caso real, de fato, né? De, por exemplo, uma microtomografia de raio-x,
né, feita no nosso síncrotron anterior, já como motivação para a gente chegar no Sirius, né, de estrutura, geometria, né, de neurônios, né, de diferentes tipos de neurônios no córtex, e qual é a geometria que eles têm. Então aqui foi feito um tipo de coloração especial para esses neurônios, né, e com a microtomografia, então foi possível identificar todos os tipos de geometria e, por exemplo, como que certas doenças cognitivas, né, podem estar ligadas a essas formas de organização dessa rede neural, né. Se a gente for agora individualizar um neurônio, por exemplo, a gente pode se perguntar tipos de moléculas, marcadores químicos, né, e usar o infravermelho com resolução nanométrica para identificar em uma rede de neurônios também, aonde estão, por exemplo, placas formadas por amiloides, usando a assinatura também da ligação química e o ambiente daquela ligação química na molécula, como que isso muda o tipo de estado vibracional, né? Isso também foi um exemplo feito no nosso síncrotron anterior, né? Ou indo mais longe, eu posso isolar uma célula e usar microtomografia, agora nanotomografia de raio-x, né, com o contraste da fluorescência, né, do material, para analisar a composição de diversas organelas e aonde que se situam diferentes componentes, elementos químicos nas diferentes partes de uma célula, né, com resolução nanométrica. Indo mais fundo ainda, eu posso, por exemplo, em regiões próximas de neurônios, analisar como certas nanopartículas que carregam proteínas ou carregam neurotransmissores, né, como que elas estão organizadas usando espectroscopia de ultravioleta, por exemplo, né, que tipo de estruturas secundárias que eu tenho nessas vesículas, ou usando espalhamento de baixo ângulo para ver como que a forma, que a organização dessas vesículas. Ou se eu for agora para a faixa de raio-x e usar a difração de raio-x, eu já posso ir mais a fundo e analisar atomicamente como que pequenas mutações geram pequenas mudanças na estrutura de proteínas, né? E que podem estar relacionadas agora em todo esse caminho, esse fluxo de informação que se relaciona com algum tipo de deficiência cognitiva, né? Então, eu juntei aqui exemplos, seria a contrapartida daquelas fotos que eu mostrei para vocês, em algumas escalas de experimentos reais, feitos em síncrotron, informação aqui numa área biológica, mas eu espero dar alguns outros exemplos de várias áreas. Um síncrotron pode ser usado em praticamente qualquer área do conhecimento, né? Onde exista um material, você pode usar para um síncrotron para estudá-lo, certo? Então, com essa parte eu concluo a primeira parte da minha apresentação, que é essa introdução, para que serve, como que se usa um síncrotron. A próxima coisa que eu vou falar para vocês agora é como que a gente produz a radiação eletromagnética num síncrotron, né? Bom, a forma mais fácil de a gente produzir a radiação eletromagnética é acelerar elétrons. E quando esses elétrons, né, estão numa velocidade muito inferior à velocidade da luz, né, e eles passam por um campo magnético perpendicular a essa velocidade da luz, bom, a gente aprende em física que existe uma força, né, força de Lorentz, e essa força gera uma aceleração, e a aceleração, então, causa uma emissão de radiação ondas eletromagnéticas, né. Se a velocidade é muito inferior à velocidade da luz, né, a emissão é praticamente isotrópica, ela ocorre de forma quase isotrópica, em todas as direções esse elétron acelerado emite radiação. Mas se essa velocidade é muito próxima da velocidade da luz, a emissão já ocorre em um cone muito colimado de radiação, né? E a gente tem uma informação muito precisa, inclusive, sobre a frente de onda de emissão da radiação, porque ela depende de como é a estrutura de aceleração, né? Isso vai ser importante mais para frente, porque no caso que eu estou mostrando aqui, né, eu tenho um elétron, e se esse um elétron é submetido a um campo que eu tenho uma perfeita controle sobre ele de aceleração, né, ele vai emitir uma frente de onda que eu tenho perfeito conhecimento sobre ela, e eu posso usar essa frente de onda, né, o estado puro do fóton, para, inclusive, obter informações sobre o material, né. Ocorre que em um acelerador a gente não tem um elétron apenas, a gente tem feixes de elétrons. Então aqueles mais inclinados teoricamente podem imaginar que agora eu tenho uma mistura clássica junto com esse estado puro, né? E eu tenho agora um conjunto de elétrons, né, que formam um certo tamanho do feixe de elétron e uma certa divergência, ou seja, eles compõem um espaço de fase agora desse feixe de fótons, né, que é convoluído com o espaço do feixe de fótons puro, que é convoluído com o espaço de fase do feixe de elétrons na máquina. E quanto mais eu conseguir condensar esse espaço de fase do feixe de elétrons, mais puro vai ser o estado quântico aqui,
e melhor eu vou conseguir focalizar a radiação e obter informação. Então o que eu faço depois de gerar esse feixe de elétrons acelerado próximo à velocidade da luz é utilizar um sistema óptico que focaliza a radiação na amostra de interesse. Certo? E é daí então que vem os experimentos, eu ilumino materiais, e é daí que vem os experimentos com síncrotron. Tá? Bom, a história dos síncrotrons, né, passou por muitas fases, desde a invenção dos raios-x, obviamente, mas ele começou com os síncrotrons de primeira geração, né, com o uso parasíticos, né, de radiação síncrotron em aceleradores que não tinham o propósito de produzir radiação eletromagnética para experimentos. Né? Ele tinha um propósito de produzir colisões, né, elétrons e pósitrons. Né? Então, o uso da radiação síncrotron foi parasítico. Aí começaram a ser construídos os síncrotrons de segunda geração, né, que eram um propósito, né, como o nosso UVX aqui, né, os nossos síncrotrons que foi construído no passado, e tinha o propósito de gerar radiação eletromagnética para experimentos, não era mais para colisão. Ele foi otimizado para fazer isso. No síncrotron de terceira geração, então, que é a maior parte dos síncrotrons no mundo, né, o brilho foi crescendo, né, em ordens de magnitude, porque aqui nesse caso já foi explorado, dispositivos são explorados para produzir mais radiação e mais condensada com feixe menor e cada vez mais condensando no seu elemento óptico, né, porque não apenas o tamanho do feixe elétrico importa, mas quanta radiação eu consigo condensar no elemento óptico e quanto eu vou colocar no espaço da minha foto, né, ou da amostra que eu estou analisando, né. Posteriormente vieram os síncrotrons de quarta geração, que começaram nos últimos anos a aparecer. Então o MAX 4 em 2016 começou a funcionar, o Sirius SRF esse ano começaram a ter os primeiros resultados, né? O ano passado, na verdade, o Sirius teve uma primeira medida numa linha de luz, mas o SRF também entrou em operação. Hoje são 4 síncrotrons, são 3 síncrotrons de quarta geração no mundo, né? Essa evolução dos síncrotrons, né, em grosso modo, ela foi mais rápida até do que a lei de Moore, que a gente considera uma lei que tem de evolução da tecnologia muito, muito rápida, né? E eu acho que uma explicação possível para essa é a grande colaboração que existe entre os diversos síncrotrons no mundo. Não são muitos síncrotrons, mas a troca de informações é muito grande, né? Diferente de uma disputa por uma tecnologia de microchips, né? Bom, mas esse brilho, às vezes, nem sempre é uma quantidade, né? O brilho é basicamente o número de fótons dividido pelo número, pela essa área do feixe de elétrons e dividido pela abertura angular, né? Às vezes isso não fica muito palpável, né? Para ter uma explicação mais grosseira, a gente pode imaginar o seguinte, que o que foi evoluindo ao longo do tempo é o tamanho do feixe de elétrons, né? Então, porque a divergência, é importante notar que a divergência do feixe de elétrons normalmente é pequena e a divergência dos fótons, né, ela é relativamente grande. Então, essa região do espaço de fase, quase que já se tem um limite de difração, que já tem pouca influência dos elétrons, né? Então, realmente, reduzir o tamanho de elétrons do feixe de elétrons tem desafios enormes, né? Você tem que produzir campos mais intensos, você tem espalhamento entre esses elétrons, obviamente, né? Eles não são mais ideais, então tem uma porção de efeitos em que tornam tecnologicamente mais difícil, né? Mas o que veio evoluindo ao longo dos anos, né, foi que, grosso modo, no nosso síncrotron anterior, no VX, né, o feixe de elétrons, nessa dimensão, a maior dimensão transversal dele, que é a direção horizontal, ele tinha, grosso modo, 1 milímetro. No síncrotrons de terceira geração, isso nos permitia, então, chegar em resoluções de imagens. Aqui é o foco em termos bastante amplos, né? Não é bem exatamente o foco, mas o nível de resolução da imagem que eu podia chegar era da ordem de 100 nanômetros, né? Quando os síncrotrons de terceira geração chegaram, né, os feixes de elétrons diminuíram um fator 10, né? E a gente foi possível, então, o mundo fazer experimentos com 10 vezes melhor de resolução. E hoje, com os síncrotrons de quarta geração, esse feixe de elétrons dentro do acelerador, que a gente tem lá agora rodando, é da ordem de 10 microns. Então, e que isso nos permite, e vai nos permitir no futuro, fazer imagens com resolução tridimensional de 1 nanômetro. Né? Alguns comparam até mais a microscopia eletrônica, permite fazer imagens até mais alta resolução. Né? Acho que a grande virtude de um experimento de síncrotron, né, é enxergar dentro de materiais em ambientes complexos, né, em amostras em operação, né, com baixo dano comparado com feixe de elétrons, né, e amostras mais espessas, né, do que é possível fazer com feixe de elétrons, mas são técnicas bastante complementares. Né. Eu espero voltar um pouco nesse assunto mais adiante no meu seminário. Bom, e a tecnologia que se usa para fazer isso é que foi evoluindo da terceira geração para a quarta geração. Basicamente, para a gente manter um feixe de elétrons agora acelerado e em circuito fechado, né,
é necessário que a gente tenha diversos ímãs ao longo dessa trajetória que guia a trajetória dos elétrons, né? Esses ímãs, eles dispersam o feixe de elétrons, porque além de Lorentz depende da velocidade, obviamente, e para isso a gente precisa desses ímãs, esses outros tipos de multipolos que corrigem essa dispersão, são uma espécie de lentes focalizadoras dos elétrons, né? E essas lentes também não são perfeitas, elas têm cromaticidades, então a gente precisa de outras lentes, são sextupolos, para corrigir isso. Enfim, o desenho dessa rede magnética é o que permite que a gente tem 20 desses sistemas aqui, formando o circuito inteiro do anel de armazenamento dos Sirius, né? E são esse sistema que compõe, então, a tecnologia. Essa tecnologia, por exemplo, de 5 ímãs de polos na rede, né, a gente chama de 5-band dacromata, né? Então, esse multi-band dacromata é que trouxe a grande revolução para os síncrotrons de quarta geração, e que permite a gente fazer feixes tão pequenos, né? E a gente vai ter, obviamente, dispositivos especiais para emitir radiação, mas os dipolos da rede magnética também são usados para radiação. Nessa rede, por exemplo, a gente tem dipolos de 3,2 Tesla, no campo intenso, que os elétrons passam e emitem a radiação na faixa de raio-x aqui, de alta energia, né? Então a gente pode chegar até 126 vezes a energia crítica aqui, 120 keV, né? E nos dipolos de baixo campo a gente pode extrair, por exemplo, ultravioleta e infravermelho em linhas que a gente terá no Sirius em breve, né? Então isso resume mais ou menos a tecnologia de como que a gente acelera elétrons nesse sistema. E a otimização desse sistema foi feita para coerência, né? Eu falei há algum tempo para vocês sobre aquela questão de estado puro versus estado misto, né? Por causa do feixe de elétrons, então tem vários elétrons emite a frente de onda, né? E o conceito de coerência é basicamente que a gente tem que manter a informação, da frente de onda, né? Para que elas possam ser usadas depois e extrair informações no seu experimento. Então, um feixe incoerente aí que vocês teriam na praia, um dia ruim de onda, né? Comparado com um feixe coerente, onde a gente tem uma frente de onda que pode ser perfeitamente bem surfada, né? Então, essa é a diferença, um feixe, um síncrotron de baixa coerência, um síncrotron de alta coerência, né? E o que a gente faz é, basicamente, toda fonte de radiação, ela tem uma fração coerente, né? A gente sempre pode usar, até uma lâmpada comum, ela tem uma fração de radiação coerente nela, né? Basta que você tenha uma filtragem espacial das frentes de onda, então separe as frentes de onda bem comportadas, e uma filtragem longitudinal, e separe os comprimentos de onda, né? Com isso você sempre sobra uma fração que é coerente, que a gente diz, né? O problema é que essa fração varia com aquele brilho, aquele gráfico que eu mostrei, é o brilho da radiação e o comprimento de onda ao quadrado. Então, para eu chegar com um feixe de coerência, com alto fluxo, né, extraído de uma fonte, ela precisa ter um alto brilho, especialmente porque o comprimento de onda, à medida que eu vou para mais altas energias, como raio-x, o comprimento de onda cai, e a fração de fluxo coerente diminui com o quadrado do comprimento de onda, né? E como é que a gente faz, então? Como eu falei para vocês, se a gente se separar agora, então supondo que a gente tem uma fonte de alto brilho e, portanto, alto fluxo coerente, como foi desenhado no Sirius, né? O que eu faço com isso agora para extrair uma imagem? Vou mostrar um exemplo bem simples, né? Que eu tenho uma amostra, certo? Que tem uma característica, né? Um comprimento característico, né? Que eu preciso atingir de resolução, um certo tamanho, né? E se eu fosse botar um detetor e fazer uma frente de onda de raio-x e uma imagem por transmissão, né, a resolução da imagem estaria associada ao detetor que eu tenho aqui diretamente para fazer essa detecção, né? Bom, mas se a frente de onda é bem comportada e eu me afasto agora dessa imagem, essa região da imagem, eu permito os raios-x se propagarem e ele tem a informação na frente de onda, porque é um feixe coerente, né? Eu começo a ver esse processo de interferência e entro na região de Fresnel, uma região até holográfica, e posso chegar até uma região que é a região de difração de Fraunhofer, né? Ou seja, aquele mesma imagem, a frente de onda que foi gerada logo após a interação com a amostra, agora ela sofre um processo de interferência, e na região de Fraunhofer, quando a distância do detetor é muito maior do que esse comprimento característico do tipo de objeto que eu quero medir e o comprimento de onda, né, eu consigo agora fazer uma medida de alto contraste, fazer uma imagem, isso aqui é basicamente a transformada de Fourier da frente de onda que reflete a estrutura bidimensional desse objeto, né? Essa distância pode chegar até 30 metros de comprimento, dependendo de qual a resolução que eu quero chegar, e qual o comprimento de onda e qual o tamanho do objeto, né? Então vocês vão ver uma das linhas de luz, inclusive vocês vão ver que tem um túnel de propagação da imagem, depois que ela passa pela amostra, que tem 30 metros de comprimento, né?
Bom, e o que eu faço com essa imagem agora no espaço de Fraunhofer? Eu preciso usar um algoritmo iterativo, né? Então eu substituo as lentes que fariam a recuperação da imagem, eu uso computadores, eu uso sistema computacional e de uma forma iterativa eu consigo recuperar imagens como essa, né, que foram feitas pelos nossos colegas no Synchrotron de Argonne, lá próximo de Chicago, né, uma alga, então, é uma imagem tridimensional de uma alga usando raios-x, né, ou mesmo de um circuito eletrônico, né, fazer uma imagem tridimensional de um ASIC com resolução de poucos nanômetros, né, em 3 dimensões de forma não destrutiva, né. A grande vantagem é que eu tenho um sistema mais rápido de imagem, né, ele permite fazer imagens tridimensionais, não tem limitações do campo de visão, nem da profundidade de foco, né, e tem um contraste que é dado por esse espalhamento, não mais pela absorção, né, do material. Então, eu posso chegar a um limite de fazer imagens com menor dano, porque se o material absorve mais, tenho mais contraste, mas eu tenho mais dano também, né? Certo? Então, agora, isso eu concluo por que a gente otimizou o Sirius, entre outras coisas, para ter um fluxo coerente bastante grande. Só para eu garantir, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um feedback? Ok, ok. Tá bom. Estamos ouvindo. Tenho certeza que eu não estou falando vazio aqui. Tá. Bom, há um pouco da história da construção do Sirius agora, né? Então, aqui vocês veem algumas das fotos, né, do processo de construção. Em outubro de 2014, a gente ainda estava na terraplanagem, né, o terreno onde o Sirius iria ser construído estava decidido. O projeto começou muito antes da gente ter um terreno para construí-lo, né? No início de 2015 é que começa, então, a construção do nosso prédio, né? E aqui vocês podem ver a evolução da construção, né? Estaqueamento e todo o processo de construção civil. Foi uma das obras mais complexas de engenharia civil mais complexas que já foram feitas no país, né? E em outubro de 2018 a gente já estava com a obra praticamente no seu estado final, né? E então começou o processo de instalação dos componentes dentro do acelerador, né? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um time-lapse dessa construção, né? Então vocês veem, depois da obra civil entregue, o interior do túnel, isso aqui a gente está dentro do túnel onde fica o acelerador de partículas. Depois de completado aqui, eu vou fazer uma viagem com vocês dentro do túnel com ele pronto. Isso aqui é só para ter uma ideia do processo de construção. Aqueles ímãs da rede magnética que eu mostrei para vocês estão sacados nesses sacos azuis, estão sendo montados aqui ao longo desse ano, desse período aqui, de quase um ano, de 2018 até 2019. Foram 3 aceleradores sendo montados, o LINAC, o acelerador da parede interna, que a gente chama de booster, ele eleva a energia dos elétrons de 150 MeV para 3 GeV, né? E depois injeta nesse acelerador principal. Notem aqui os quadrupolos e os sextupolos, né, que eu falei para vocês, e os dipolos, né? Bom, no estado pronto já, a gente pode caminhar agora por dentro dos aceleradores, começa no acelerador linear, essa é uma imagem, obviamente, se tudo der certo a gente não vai ver nada brilhando assim lá dentro do acelerador, né? Do acelerador linear, então, os elétrons são encaminhados para esse booster, né? E aí, então, fazendo um casamento entre campo magnético e a frequência e a cavidade de radiofrequência, a gente consegue fazer com que a energia dos elétrons seja elevada para essas energias ultra-relativísticas, né? E depois os elétrons são transferidos, então, para o anel de armazenamento, né? Essa região que tem os quadrupolos, dipolos, né? E agora fornece o feixe para linhas de luz, né? Os elétrons circulam por essas câmaras de vácuo, né, de ultra alto vácuo, né, são defletidos pelos campos magnéticos, pela lei de Lorentz, e produzem a radiação eletromagnética para todas essas estações experimentais. Aqui tem algumas delas, essas que saem para fora da linha, eu vou mostrar elas mais de detalhe, mas aqui vocês notam a separação do feixe de elétrons continua, e o feixe de fótons segue através de instrumentos como esse, que a gente chama de front-ends, né? Então, nós temos equipes que trabalham com a engenharia civil, equipes que trabalham com a montagem e engenharia da máquina. No LNLS, nós temos as equipes que desenham os aceleradores e especificam essas condições, né? As equipes que fazem, basicamente, lidam com a aquisição e processamento de dados, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? As equipes que lidam com a engenharia das linhas de luz, então vocês vão ver agora as linhas de luz em montagem. Então, tudo isso que vocês viram até aqui, nós estamos dentro do túnel onde está o acelerador. Ninguém fica ali dentro enquanto estamos em operação, né? Isso aqui é o acelerador em operação, ele produz radiação eletromagnética que, uma vez que sai dessa parede, vai para os elementos ópticos. Então, vocês podem imaginar naquela figura inicial que eu mostrei, o feixe, o elétron acelerado,
emite o feixe de fóton, né, de fótons, ele segue por essa região, essa interface aqui, cheia pelo vácuo, e depois ela segue por elementos ópticos que levam a radiação até a amostra. Então agora nós vamos sair para fora do acelerador. Tá? Bom, mas para sair para fora do acelerador, eu vou mostrar agora para vocês, basicamente, as áreas que as linhas de luz são os instrumentos onde a pesquisa científica é propriamente feita. Né? Então, a gente divide essas linhas de luz de forma organizacional e de forma da pesquisa também que elas fazem, em 3 áreas, basicamente. Né? A área de matéria biológica, matéria viva e matéria mole, né? A área de materiais, matéria condensada, né? Que é mais a parte de física, especialmente materiais quânticos, são linhas que são especialmente desenhadas para medir estado magnético de materiais, estados em condições extremas, ou excitações elementares, tanto de uma partícula, medir o espectro de elétrons, ou medir o espectro de excitações coletivas, como fônons, spinons, né? Então, matéria condensada, matéria biológica e a matéria heterogênea, que rouba um pouquinho dessas que cai mais ou menos na interface, né? Materiais como catalisadores, solos, baterias, células solares, né? São compostas por múltiplos materiais em diferentes escalas de comprimento, organizados de forma hierárquica, né? E que as propriedades vêm dessa multiplicidade. A matéria biológica, ela vem, obviamente, de materiais mais frágeis e moles e da entropia, o tênue competição entre entropia e energia. Já a matéria condensada é caracterizada por fases bem determinadas da matéria. Né? Bom, nós temos essas 3 divisões e elas são responsáveis pelas linhas de luz dos Sírios. Não significa que elas só fazem, essas linhas só servem para essas áreas de pesquisa. Elas são bastante amplas, mas de uma forma de organizar a informação e otimizar os nossos recursos de pesquisa, né? Então eu vou mostrar para vocês agora as linhas de luz da área de matéria biológica e matéria mole, né? Começando para a linha que faz imagem coerente, usando aquele princípio que eu mostrei para vocês, propagação da frente de onda, né? É a linha KTRT, que é um acrônimo para Coherent and Time Resolved Scattering, né? Então, ela permite, na área de matéria biológica, fazer as estruturas tridimensionais de células, como aquela que eu mostrei para vocês. Né? A linha Sapucaia, né, que é uma linha de Sachs, né, ela permite, então, a gente ver, olhar para funções de correlação de pares, né, em longa escala, ou seja, olhar as diferentes escalas de organização da matéria, né, desde escala micrométrica até sua ultra-organização em escala atômica. Né? Já a linha Imbuia trabalha com a faixa do espectro infravermelho, para fazer imagem como aquela lá no começo que eu mostrei para vocês dos neurônios, né, com o contraste das ligações químicas presentes no material. Né? Então aqui o exemplo de que várias biomoléculas têm resposta, têm assinaturas em diferentes regiões do espectro eletromagnético, e você pode fazer imagens usando essa assinatura. Na área de ultravioleta, né, na região do espectro ultravioleta, a linha CEDRO, né, que é uma linha de circular dichroism, né, ela usa, então, a espectroscopia de ultravioleta para quantificar estruturas secundárias em proteínas. Né? Então, quanto é a quantidade de regiões ordenadas, de alfa-hélices, de folhas beta. Né? Então, é uma balança, né, que você tem equipamentos convencionais, mas com um síncrotron você atinge uma região espectral e uma relação de sinal-ruído muito superior. Né? E a linha Manacá, é a nossa linha primeira a entrar em operação agora, né? Que é uma linha de cristalografia de proteínas. Ela permite, então, em conjunção com essas outras linhas, né, que a gente observe a estrutura tridimensional, né, atômica de proteínas no desenho racional de fármacos ou enzimas. Né? Então, esse conjunto de linhas, né, eles estão previstos nessa primeira fase dos Sírios, mas a fase 1A, nós temos a montagem dessas 2 linhas. Então eu vou convidá-los agora para fazer um passeio por essas 2 linhas de luz que essas 2 em particular já estão, uma está em comissionamento científico, que é Manacá, nós estamos recebendo propostas de usuários específicas para o comissionamento científico, mas já está aberta, né? E a linha KTRT, que deve abrir em breve, nós já temos os primeiros resultados, eles devem ser, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eles serão apresentados na reunião anual dos usuários em 2 semanas. Né? Linha Manacá começando, né? Então, uma linha de cristalografia de proteínas. Aqui nesse layout, vocês veem mais ou menos a mesma figura que eu mostrei lá no começo. Então, nós temos a fonte, né, que acelera os elétrons,
eles emitem a radiação, eles passam por um filtro espectral, né, e depois por um sistema de focalização, que em vez de uma lente só, são 2 espelhos curvos, mas que têm o mesmo objetivo, chegar com a radiação focalizada em um pequeno cristal de proteínas, que pode ter tamanhos variáveis, de poucos microns até centenas de microns, e fazer a cristalografia, né. Caminhando agora pelo hall experimental, a gente observa a linha Manacá, ela foi a primeira a ser montada, né? Então vocês veem as 2 partes, uma primeira parte onde tem o sistema de monocromatização e essa segunda cabana, que é onde está o experimento especificamente dito, né? Então a gente pode ver aqui dentro da cabana experimental, tem algum sistema, o último sistema de focalização, e depois o sistema que permite a gente colocar a amostra aqui, está sendo refrigerada por um fluxo de nitrogênio, né? Então ela está na frente do feixe, e esse detetor de raio-x detecta a difração, né, desse cristal de proteínas, e através de um processamento a gente obtém a estrutura tridimensional. Isso aqui é só uma demonstração de como foi o processo de comissionamento, todo online. Nós todos montamos durante a pandemia e comissionamos até chegar nas primeiras imagens do cristal, né? Então foi um processo bem fora do usual, acho que nunca aconteceu num síncrono, iniciar um processo de comissionamento. Obviamente as dificuldades são enormes, mas felizmente a primeira estrutura foi inclusive uma estrutura do SARS-CoV-2, né? E a gente também agora está abrindo para outros tipos de pesquisa, como uma pesquisa que acontece aqui do LNBR, que é sobre enzimas, né, capazes de fazer essa transformação para produtos de biomoléculas em diferentes tipos de moléculas necessárias, né. A linha KTRT é a linha que então vai fazer aquele tipo de imagem coerente que eu falei para vocês lá no começo, né, que usa todo o fluxo coerente dos cílios, né. De novo, ela segue algo semelhante, a gente vai ver que tem uma fonte, tem algumas óticas, né, tem as cabanas que guardam essas óticas, então aqui está mais ou menos apresentada, e ela permite então trabalhar nessa faixa do espectro eletromagnético, e ela focaliza um feixe aqui totalmente coerente, onde a amostra fica nessa posição, e a imagem que é, né, da amostra, o frente de onda, ela se propaga por um túnel de até 30 metros, e é detectado num detector que foi desenvolvido aqui no laboratório com colaboração com empresas nacionais. Vou mostrar um pouco disso agora para vocês, né? Então, partindo da linha KTRT, também, já em comissionamento, já, né? Então aqui o feixe de radiação segue por esses tubos de vácuo, né? A linha está fechada aqui, porque obviamente está com feixe, né? Então a gente vai caminhando até a terceira cabana, que é a cabana experimental. Agora nós vamos olhar dentro dessa cabana experimental, aonde fica propriamente a amostra. Então, aqui é o início do caminho de espalhamento, a amostra fica nesse pontinho, o feixe raio-x então interage com ela e se propaga. Quando se propaga, você pode fazer imagens, né, com resolução nanométrica, como essa imagem que os nossos colegas aqui dessa linha fizeram, utilizando o síncrotron lá do APS, não ainda o síncrotron aqui, né, mas um processo de pesquisa deles, né. Então, o túnel que eu falei para vocês é que carrega esse detetor ao longo dele. Esse é o detetor, né, de raio-x, basicamente ele faz essa imagem, né. Ele é o maior detetor feito com esse chip, né, que é de um consórcio do CERN, que a gente participa, né, e ele é um chip super rápido para fazer imagens. Ele tem 10 megapixels e ele é capaz de fazer até 1000 frames por segundo. Isso aqui é uma demonstração de uma roda, né, uma imagem em transmissão de raio-x, uma roda girando a 720 RPM, né. Aqui os primeiros resultados dessa linha, né? A gente já começa a ter os primeiros resultados de espalhamento e testar modo coerente versus incoerente, então a gente é capaz de observar isso, ou capaz de observar o fenômeno da coerência em fendas, né? Mesmo com raio-x, com um comprimento de onda tão pequeno, né? É possível ver porque o fluxo é altamente coerente. Eu não vou poder entrar mais em detalhes, porque eu não quero estragar a surpresa para daqui a 2 semanas na reunião de usuários, mas esse comissionamento também está indo muito bem, né? Além da linha de luz, né, das características do feixe, essa linha então possui sistemas para refrigeração criogênica, né, sistemas para aquecimento, né, até milhares de graus, né, para a gente observar e fazer inclusive reações in situ, como os colegas mostraram naquele exemplo, foi publicado esse ano, sobre observando as mudanças nanoestruturais em catalisadores durante o processo de catálise, né. Bom, vou passar agora da área de biologia, né, matéria biológica e matéria viva, né, matéria mole, para matéria heterogênea, né, e hierárquica, né. Então, que tipo de informação que a gente tem, que tipo de linha de luz dessa área científica do LNLS, né? Então, começando pela linha de microtomografia, aquele exemplo que eu mostrei para vocês do cérebro, né, a estrutura cerebral,
dos neurônios, ele pode ser estendido para várias áreas. Aqui, em particular, né, é um exemplo da estrutura porosa, né? Então, basicamente, a física de meios porosos hoje tem muito do que se faz em simulações, né, baseado nessa informação tridimensional da estrutura porosa de rochas. Essa aqui é uma medida feita no Sirius, né? Essa linha foi a primeira a fazer algum tipo de imagem, vou mostrar ela para vocês, né? E com um tipo de imagem tridimensional a gente é capaz de fazer hoje imagens de até micron de resolução, mas em breve a linha Mogno vai poder fazer imagens com centenas de nanômetros em imagem de amostras espessas. Eu vou chegar num exemplo já, né? A linha Carnaúba cobre, então aqui nós estamos falando de imagens de resolução 10 microns até 100 nanômetros, dessa ordem. Na linha Carnaúba já é amostras menores, mas para imagens com resolução de 100 nanômetros até 1 nanômetro. E, ao contrário daqui, que mais mede a estrutura eletrônica, ela é capaz de fazer mapeamento nanoestrutural, ou seja, nanodifração, e mapeamento químico por nanofluorescência, né? Essas duas linhas são as primeiras a estarem sendo montadas. E aí nós temos um conjunto de outras 3 linhas que, juntas, a Jatobá, Paineira e Coati, né, são linhas que medem essencialmente o que elas extraem nos experimentos, são as funções de correlação e de distribuição de pares de densidade eletrônica, né, de formas diferentes. Então, vamos começando pela linha Paineira, né, ela mede estrutura cristalográfica, né, então ela mede basicamente proporções da existência de estruturas cristalinas de um material, né, ela mede ordem de longo alcance, né. A linha Jatobá, por outro lado, ela faz um experimento semelhante, mas ela faz uma análise diferente, uma análise de distribuição de pares, que nos permite ver ordem de médio alcance. Então, os materiais não necessariamente precisam ser cristalinos, né? Eles podem ter uma ordem parcial, mas a gente também usa o método de photon in, photon out, né? Então, as restrições que a gente tem são basicamente penetração dos fótons e o ângulo de detecção para resolução, né? Já a linha Coati é uma linha de espectroscopia de raio-x. No fundo, ela pode medir algo semelhante à função de distribuição de pares, mas ela tem um range muito mais curto e ela permite também medir a estrutura química local de elementos, né? Então, desde estados de oxidação em catalisadores ou mesmo um solo poroso, né, eu posso então acompanhar mudanças dos estados de oxidação de certos elementos químicos, né, olhando com a assinatura daquele elemento químico dentro da faixa de absorção de raio-x específica. Essas outras 2 linhas de luz medem essas funções de correlação, mas uma faixa não tão específica, né? Podemos dizer assim, aqui seria correlação local, mais no espaço de frequências, aqui seriam correlações de pontos diferentes, mas no espaço temporal, digamos assim, né? Com tempos iguais. Essas 2 linhas, a Mogno e a Carnaúba, são as primeiras a serem construídas nessa fase 1A, né? E agora eu vou te convidar para fazer um passeiozinho pela linha Mogno, né? É uma linha que permite, então, a gente trazer a amostra na frente do feixe e fazer uma espécie de tomografia em zoom, como se fosse um Google Maps, né? Então, a linha utiliza feixe do dipolo, né? Ela tem esses sistemas de focalização, né? E, basicamente, o princípio dela é o seguinte: a gente focaliza a radiação de alta energia, né? Então, a gente aqui vai usar a mais alta energia até agora, que a gente tem nas linhas Sirius, até 70 kV, então permite penetrar materiais mais espessos, né? E fazer imagens desde imagens de baixa resolução, separar uma região de interesse, trazer a amostra mais perto e, através desse zoom in, fazer imagens de alta resolução até 100 nanômetros, né? Então, a ideia aqui era a gente poder explorar regiões de interesse de uma amostra, por exemplo, uma rocha do pré-sal, ou um pedaço de solo, ou um catalisador, né? E poder isolar regiões e entender a nanoporosidade desses materiais em diferentes. Obviamente, você não pode fazer uma imagem nanométrica de um objeto de vários centímetros, mas você pode isolar regiões de interesse e trazê-las para perto do feixe, do foco, e usar o que se chama de tomografia interior para aumentar a resolução do seu experimento. Passeiozinho por dentro da linha Mogno. Então, ela foi no fim do ano passado, quando o Sirius teve o primeiro feixe, a gente montou essa primeira fase da linha, né? E a amostra está ali, e ela foi, então, em dezembro do ano passado, fez a primeira imagem de tomografia. Ainda não é a instância final da linha de luz, né? A gente ainda não tem os elementos de focalização e monocromatização, mas com esse tipo de imagem já é possível fazer uma boa segmentação de estrutura porosa de rochas, né? Ainda com a resolução limitada, porque a gente não está usando o processo de zoom, né? Isso vai acontecer
nesta segunda cabana, que nós vamos entrar agora, né? E a cabana ela já está num estágio bem mais avançado que isso, né? Mas essas imagens são de algumas semanas atrás. Mas basicamente o que vocês veem é um espaço por onde a amostra pode percorrer, né? Numa estrutura de granito, que eu vou mostrar agora mais ou menos simulado como é. Então, a amostra percorre em cima desse carrinho toda essa estrutura da cabana, né, para a gente fazer o zoom mais out e o zoom mais in próximo, né? Isso permite, inclusive, a gente ver, fazer imagens como essa que foram publicadas, foram publicadas no ano passado, sobre a tomografia 4D, né? Então, a gente, além de fazer esse tipo de imagem, como o fluxo é muito alto, a gente pode fazer imagem com resolução temporal, né? Esse tipo de experimento já está sendo feito na linha Mogno, né, em processo de comissionamento técnico, né? A segunda linha em construção dessa área de materiais heterogêneos e hierárquicos é a linha Carnaúba. É talvez a nossa linha mais avançada, mais difícil, porque ela tem um maior comprimento, ela tem 150 metros de comprimento da fonte até o foco, né? Por que esse comprimento todo? Bom, para os que se lembram das aulas de ótica geométrica, né, a proporção de demagnificação está relacionada à proporção da distância entre o foco e o elemento óptico e a fonte, né? Então, se eu quiser manter uma distância de trabalho relativamente boa, para eu inserir elementos como para observar, por exemplo, o processo de catálise, ou inserir ambientes de amostra para observar reações in situ, né, eu preciso de uma distância de trabalho dos elementos ópticos que seja razoável. Então, mesmo o feixe da fonte sendo pequeno, eu preciso trazer o elemento óptico bastante longe da linha para poder fazer essa demagnificação com uma boa distância de trabalho. Essa linha vai trabalhar com duas estações experimentais, uma que vai cobrir basicamente até 100 nanômetros de resolução, e uma segunda em que a gente espera chegar em nanômetro, poucos nanômetros, e aí o desafio maior é estabilidade, não é mais toda a ótica, né? E para isso, então, a gente está montando os diversos elementos ópticos, né? Eu vou mostrar agora, caminhar com vocês a partir desses elementos, né? E esse caminho longo que sai para fora do prédio, inclusive, né? Então, vamos lá. Começando pela primeira cabana, onde a gente tem o primeiro espelho, né? Então, é uma linha de alto fluxo. Esse primeiro espelho, ele tem que ter baixa deformação, a superfície dele está aqui. Vocês notam que ele está conectado por vários braids aqui de cobre. Isso é para refrigerar o espelho de forma que ele não sofra deformações do feixe absorvido, né? Aí ele segue pela tubulação de vácuo, né? Por essa tubulação ele vai para o próximo. Então temos um espelho que faz um certo tipo de focalização. Aqui vocês veem os nossos colegas montando o próximo espelho, né? E agora a gente entra na segunda cabana, onde o outro espelho está montado, né? Então o segundo sistema, né? De novo, tubulação de vácuo, nos leva agora o feixe lá para o fim da linha. Então, através dessa tubulação de vácuo, o feixe de fótons segue lá para o fim, onde estão os últimos elementos ópticos. O primeiro deles, um monocromador, né? Então ele serve para separar o comprimento de onda da radiação. Aqui nós temos 4 superfícies de cristais de silício, né, que fazem separação. E, por fim, a primeira estação experimental, né, que permite a gente segurar então as amostras aqui nessa pontinha e incidir o feixe de fótons. E tudo isso é controlado a partir dessa sala que está montada aqui. Os tipos de experimentos são como esse, mapeamento químico desse microfósforo também feito pelos nossos colegas aqui da linha Carnaúba, utilizando o ciclo da Suíça. Vários exemplos como esse, eles para serem treinados para operar esse novo ciclo de quarta geração, eles foram para outros síncronos aprender a usar essas tecnologias e também inspirar nossas novas linhas de luz, né? Aqui umas fotos apenas da montagem da linha Tarumã, da estação Tarumã. Você nota que tem muitos elementos de detecção. Essa linha vai ter detecção de luminescência excitada por raio-x, detecção de difração, detecção de fluorescência. Então é um complexo de vários detetores ao redor de uma amostra que, como vocês podem ver ali, ela pode ser mantida dentro de um ambiente de reacional, né? Isso aqui são tubulações para carregar gases para dentro desse ambiente, e a amostra mesmo fica ali naquela pontinha, né? Então, a gente pode simular reações químicas e fazer os experimentos in situ desses mapeamentos químicos e cristalográficos em 3 dimensões, né? A estação Sapoti, ela deve entrar em operação no ano que vem, né? Mas é onde a gente espera chegar na maior resolução possível desse tipo de experimento, né? Aqui o nosso foco é chegar em 1 nanômetro de resolução tridimensional, né? Os desafios aqui são muito mais
são grandes desafios de ótica, mas são muitos os desafios de mecatrônica. Nós tivemos que mudar os conceitos mecatrônicos de controle e de mecânica mesmo, né, desse tipo de rotação e posicionamento de amostras, né, para um estado que não existia ainda, né. Quase todos os elementos que vocês viram aí, eles foram feitos com tecnologias nacionais, né, a gente interagiu muito com parceiros internacionais, né, mas são tecnologias dominadas hoje pela gente aqui no Synchrotron, né. Então, por último, e não menos importante, a área de matéria condensada, né? Para os físicos, talvez essa seja a área de maior impacto no momento, né? Então, nós temos uma primeira linha, que é a linha EMA, né? Basicamente, ela combina várias das técnicas que eu já mostrei para vocês aqui, mas ela combina com um diferencial. Ela tem vários ambientes de amostra que permitem a gente fazer mapeamento de diagrama de fases com altos campos, altas pressões, né? E altas temperaturas, ou até baixas temperaturas, né? Centenas de milikelvin, né? Bom, para isso a gente tem laboratórios que permitem a gente fazer essas células de bigorna, de diamante, né, que então nos permitem botar dentro de campos intensos e criostatos e usar essas condições extremas, isso disponível para usuários. A outra linha que também permite a gente medir o estado termodinâmico através de organização microscópica da matéria, né, é a linha SABIA, né, e essa linha pode ser entendida como instrumentos que são como se fossem magnetômetros, né? Só que eles têm uma resolução espacial e resolução também energética, ou seja, é possível medir com essa linha a magnetização de materiais, né? Mas isolar nessa medida de magnetização quais são os elementos químicos, que tipo de hibridização e de onde vem exatamente o magnetismo naquele material, né? Então, linhas relacionadas ao estado fundamental, o estado termodinâmico, né? Por outro lado, nós temos as linhas que fazem medidas relacionadas às excitações elementares, né? Então, a linha SAP é uma linha dedicada à técnica de fotoemissão com resolução angular, né, que permite a gente medir a estrutura de bandas, de eletrônica de bandas de materiais, né? Por outro lado, estão as excitações de uma partícula, para aqueles que têm inclinação mais teórica, né? Já as excitações de duas partículas, né, excitações mais coletivas, né, a gente pode medir na linha IP, né, como medir estações de magnons ou de fônons, né, assim como outras aplicações também, né, como eu disse, as aplicações são mais vastas do que essas que eu estou falando de cada área, né, e um laboratório de crescimento in situ para também você poder fazer os materiais que vão ser medidos nas linhas de luz, também ficar disponível para usuários, né. Bom, as linhas que estão iniciando a montagem agora são linha EMA e linha IP, e como as demais, eu vou convidá-los a uma pequena voltinha dentro do hall experimental para ver as linhas, né. A linha EMA é a que está mais adiantada, né, então a gente vai caminhar pelo HUT óptico e depois pelo experimental, onde tem as estações experimentais diferentes aqui, né. Uma característica interessante é esse ímã de 11 de Tesla, que vai ser colocado aqui, vocês vão ver o espaço onde ele está, ele não está aqui, não está pronto, né, mas com esse ímã a gente vai poder fazer difração em altos campos e baixas temperaturas, né? E também fazer em altas pressões, né? Talvez seja uma das poucas lugares no mundo onde vai poder se combinar todas essas condições extremas no mesmo experimento de difração, né? Então, de novo, a gente fazer a voltinha, né, a linha EMA, então esse monocromador já estava em fase de baking, mas ele já está pronto, né, então a gente em breve nas próximas 2 ou 3 semanas, a gente deve começar o comissionamento dessa linha de luz também, né. A linha Carnaúba hoje está começando o comissionamento, primeiro feixe hoje, entre hoje e amanhã, a gente deve ter o primeiro feixe, a linha EMA deve nas próximas semanas começar o primeiro feixe também, para começar o que a gente chama de comissionamento técnico. Aqui a cabana experimental que eu falei para vocês, o difratômetro lá no fundo, aqui no meio a região onde vai o ímã, e a cabana de controle, onde o pessoal, os usuários, vão operar essa linha de luz, né? Por fim, a linha IP, né, que é uma linha, a nossa única linha nessa fase de raio-x moles, né, então vai ter esse espectrômetro de Higgs, que digamos seja o grande diferencial dela, e um espectrômetro de XPS para pressão próxima de ambiente, né. Esses dois experimentos, então, esse em particular é o que eu mostrei que permite fazer medir essas excitações coletivas, né, através de espectroscopia inelástica de raio-x, né, então a gente mede fóton in, fóton out também, mas o fóton que está chegando de raio-x, ele tem uma certa energia, ele sai com uma energia levemente diferente, e essa diferença está relacionada a transições eletrônicas de baixa energia, de poucos milieletronvolts, ou mesmo transições também, excitações coletivas, né? Variando o ângulo desse espectrômetro, a gente varia o vetor de onda,
K da excitação, né, o vetor de propagação, variando essa energia de entrada e saída e olhando a diferença, a gente mede a diferença de energia de excitação. Então você pode fazer um mapeamento de energia e momentum das excitações no material, né, graças a esse tipo de espectrômetro e as características do feixe dos cílios, né. Bom, essa é a linha que está no estágio, o último estágio de montagem. A gente vai começar a colocar os elementos ópticos, o espectrômetro que vocês viram que vai ficar lá no fim da linha, né? Os elementos ópticos que estão em montagem final já e que devem ser colocados agora até o fim do ano. A gente pretende também, nessa linha, começar já a ter os elementos ópticos, começar a jogar feixe nos primeiros elementos ópticos. Nosso plano a gente já está com a linha Mogno, embora nossa faixa final mas já tem feixe, a linha Manacá já tem feixe, a linha Cateretê já tem feixe, a linha Carnaúba deve começar com feixe agora, e a linha EMA em 2 semanas, 3, e a linha IP a última, mas esperamos que até o fim do ano a gente já tenha feixe chegando em todas essas linhas de luz, em diferentes estágios de comissionamento, é claro, né? Bom, para fazer tudo isso, a gente desenvolveu várias tecnologias, como eu falei para vocês, algumas delas inexistentes no mundo, como o caso nossos monocromadores de feedback ativo, né? Eles hoje têm um recorde de estabilidade para fazer scanning de energia, né? Então a gente pode fazer varreduras de energia com altíssima estabilidade nesses monocromadores, né? A gente teve que utilizar tecnologias que vinham de sistemas de montagem eletrônica de microchips, né? A gente teve que importar essa tecnologia para a nossa área de síncrotron, né? Ela não era usada, mas também depois disso os nossos engenheiros aprenderam e estenderam esse tipo de conhecimento para os sistemas que vocês viram, de nanoposicionamento de amostras, sistemas de espelhos, né? Um outro destaque de tecnologia também que foi desenvolvido são esses detetores híbridos, né, que convertem raio-x nesses pulsos, então fotodiodos, né, pixelizados aqui em poucos microns, né, conectados diretamente a amplificadores e comparadores e contadores pixel a pixel, né. Então a tecnologia MEDPIX desenvolvida nesse consórcio, né, MEDPIX Collaboration, que a gente é parte, né. Então esse ASIC foi desenvolvido ao longo de muitos anos junto com o CERN por várias instituições, né. Então ele é parte da tecnologia do consórcio e cada membro do consórcio é responsável por criar então suas formas de sensores, né, a forma de acoplamento e a forma de montagem. Esses eixos são pequenos, mas eles têm que ser agora agrupados em eletrônicas grandes, né. Então esse é um caso também desenvolvido com a empresa Pitec aqui no Brasil, né. É só mostrando as fases de desenvolvimento, né, que levou a gente a um processo final então de criação de detetores. Hoje já temos 6 módulos como esses instalados aqui, né? E essa empresa agora está fornecendo os outros módulos de detectores de área, né? Para aqueles que conhecem, é semelhante a um detetor tipo Pilatus, um detetor híbrido, mas agora com tecnologia nacional. Tem uma empresa brasileira que consegue fazer esses detetores, como poucas empresas no mundo, e num futuro próximo devem também exportar esse tipo de tecnologia, né? Bom, então eu já tinha mostrado até a característica quando a gente mostrou dentro, né? Esses desenvolvimentos, cada um desses desenvolvimentos são cerca de 5 anos, mais ou menos, né? Ele também possui aí da ordem de 10 megapixels, no maior que a gente fez, né, e faz mais ou menos 1000 frames por segundo em 24 bits. Obviamente isso gera uma quantidade de informação. Esse aqui é o detetor dentro do túnel da linha Cateretê, né? Todos são dezenas de fibras óticas para retirar a informação desse detetor, né? Ele sai e chega num servidor dedicado de 400 gigabits de informação chegando num servidor dedicado para isso, né? Então esse é um grande desafio tecnológico, mas que parece que nós estamos conseguindo trazer esse tipo de tecnologia para o país, né? Bom, por fim, eu já estou terminando a minha apresentação, né? Uma das coisas importantes que a gente percebe nos experimentos de síncrotron hoje em dia, em 4ª geração, é que eles estão se tornando cada vez mais rápidos, e tudo der certo, né, a análise de materiais do experimento de síncrotron mesmo vai levar poucos minutos, né? A maior parte do tempo o usuário vai gastar preparando e pré-caracterizando as amostras e depois modelando os seus dados, né? Então a gente está tentando no laboratório fornecer mais do que era tipicamente numa instalação de síncrotron, né, que é só preparação de amostra e análise de dados, mas entrar um pouco mais na síntese e pré-caracterização de amostras e fornecer instrumentos para modelagem desses dados, né? Então aqui alguns exemplos só, né? Então nossos laboratórios, um laboratório de química que já está montado, né, que vai ficar à disposição dos usuários então do síncrotron para usar e preparar suas amostras, e um laboratório de crescimento in situ também, que vai ficar que já está instalado também, fica exatamente em frente de onde estará a linha
de ARPs, né, de fotoemissão, né? Então, dá capacidade também de preparação de amostras de filmes magnéticos, filmes de materiais isolantes topológicos e assim por diante. Bom, na área de computação científica, para a gente dar essa oportunidade de processamento, nós temos esses sistemas de cluster que a gente instalou no Sirius para lidarem com esses grandes volumes de dados, e nós temos grupos de computação científica dedicados a fazer os softwares, né? E a gente faz um uso extensivo de GPUs, né, para processamento dessas imagens. Nós temos colaboração muito boa com a NVIDIA, inclusive nessa área, né, e que a gente desenvolve ferramentas, né, e que estão intimamente ligadas aos detetores. Então, uma importância estratégica da gente ter desenvolvido os nossos próprios detetores é que o sistema de processamento e armazenamento foi desenhado junto com o detetor, né. Isso aqui é só um exemplo recente do Sirius, né, uma segmentação utilizando um software que nós estamos compartilhando com a NVIDIA, né, para segmentação e renderização. Aqui, no caso, é uma imagem de um colega nosso aqui do LNBio, que também trabalha na linha Mogno, de um pedaço de um coração, aí, como vocês veem, a segmentação das células em nível celular, né. Então, para concluir, tudo isso foi feito com empresas nacionais, né. A gente foi capaz, então, de externalizar essas tecnologias que tinham sido desenvolvidas aqui no centro, né. A maior parte das nossas despesas foi feita dentro do país mesmo, né. Então, desde os ímãs até os elementos mais avançados de controle dos elétrons, até as sapatas metálicas liberadores, cabanas, os front-ends, os detetores, os itens de vácuo todos, né. E isso tudo foi graças ao desenvolvimento, ao legado que foi deixado para nós, né, ao longo desses muitas décadas aí de formação da comunidade de síncrotron, né? E eu deixo aqui a minha homenagem ao professor Ricardo Rodrigues, que infelizmente nos deixou, mas ele nos deixou com esse legado de conhecimento aí para o país, né? E criou essa área de radiação síncrotron no país, e que hoje a gente pode, então, nos orgulhar de ter uma participação grande dentro do cenário científico, internacional, inclusive, né, e de fazer essa externalização das tecnologias que foram desenvolvidas aqui dentro para as empresas nacionais participarem do nosso processo. Para concluir, então, a mensagem que tem que ficar é que o Sirius permite fazer imagens tridimensionais, ou 4D com tempo, e 5D se a gente incluir energia, com resolução nanométrica ou micrométrica, nos exemplos que eu lhes mostrei, todos os tipos de materiais, condições de operações e com diferentes tipos de contraste. Que contrastes? Desde contraste de densidade eletrônica, de elementos químicos, né, até para a gente fazer um manejo mais racional do solo, estados de oxidação, né, na análise de catalisadores, ligações químicas por infravermelho, estruturas cristalinas no desenvolvimento de ligas, né, orientação de grãos, ou mesmo na densidade eletrônica de diferentes tipos de líquidos, de fluidos, para ajudar na recuperação secundária do petróleo, ou mesmo imagens com contraste magnético, né, desenvolvimento de novas mídias de gravação, né. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e ficar